Paz do Senhor, povo de Deus, glórias a Deus, aqui estamos, segunda-feira, 16 de junho, até aqui o Senhor tem nos sustentado, já passamos aí da metade do mês, como o tempo tem voado, não é verdade? Amados, sem muitas delongas, vamos direto, né? Já quero pedir para você, curta, comenta e compartilhe, mande essa mensagem nos grupos de WhatsApp, manda para os amigos, família, manda aí, deixa Deus te usar como instrumento nas mãos dele. Me ajude a compartilhar essa mensagem. Eu já quero agradecer, orando a Deus, para a gente entrar na mensagem, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana que se inicia. Deus querido, vai adiante, endireitando todas as veredas, Pai. Abençoa nossos maridos, abençoa as mães, donas de casas, abençoa, Senhor, nossos filhos, abençoa cada um que vai ver essa mensagem no dia de hoje. Deus querido, abençoa nossa saúde, vida espiritual, sentimental, financeira, vai adiante, Pai, de todas as coisas que nós entregamos em Tuas mãos. Te louvamos e agradecemos, ó Pai querido, por todas as coisas. Continue conosco nessa semana, nos dando um dia de gozo, paz, alegria e livramentos, Pai, da Tua parte. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Glórias a Deus. Eu daria ao tema essa mensagem, o Deus que manda corvos. Vocês já sabem, né, de quem nós vamos falar, não é? O texto base está em 1 Reis 17, do 1 ao 7, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconda-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, e bebia da torrente. Mas, passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Até aqui. Amados, a história de Elias na Bíblia, ela narra uma vida de um profeta fluente do reino de Israel, conhecido por sua ousadia em defender o culto de Javé. O Deus de Israel, contra a idolatria de Baal, divindade canaavita. Elias, ele entrou, na verdade, ele enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel, que promoviam o culto a Baal, e realizou diversos milagres, como invocar fogo do céu e ressuscitar mortos. A sua história ela é encontrada principalmente nos livros de Reis do Antigo Testamento. Os principais acontecimentos, de Elias, ele desafiou o culto de Baal, liderado pela rainha Jezabel, e ele confrontou o rei Acabe. Elias, ele desafiou os profetas de Baal a um confronto no Monte Carmelo, onde o verdadeiro Deus demonstraria seu poder através do fogo do céu. Após esse confronto, Jezabel ela começou a ameaçar Elias em matá-lo, que fugiu para o deserto. Lá ele teve um encontro com Deus de uma voz mansa e delicada no monte de Horebe, onde recebeu instruções e renovação da sua fé. Elias ele foi levado ao céu em um
redemoinho, né, que fala, roda-moinho, acho que é redemoinho, sei lá, esse nome aí que eu tô aqui na América já esqueço, sem passar pela morte, deixando o seu manto para o seu discípulo Eliseu, segundo a Igreja de Jesus Cristo. Amados, Elias, ele é lembrado como um exemplo de fé, de coragem, de fidelidade, de obediência a Deus. A história dele é uma fonte de inspiração para aqueles que buscam viver de acordo com os princípios divinos. Elias, um profeta de Deus em tempos difíceis, ele enfrentou o rei Acabe e a idolatria em Israel. Imagina, amados, Deus envia Elias para um ribeiro de Querite e ele ordena que os corvos o alimentavam. Imagina Deus falar assim, pega, vai para esse lugar que lá eu vou mandar corvos para te alimentar. Amado, se você for parar para pensar, é muita loucura aos nossos olhos. É muito assim, você fala, nossa, como assim eu vou para um lugar, corvos vai me alimentar? Corvos vive de comer carniça, né, vamos dizer assim. Mas Elias, ele toma por obediência e faz o que o Senhor havia mandado. Então, né, Deus envia Elias para um ribeiro de Querite e ordena que os corvos levem comida para ele. Algo assim improvável, mas ao mesmo tempo surpreendente. Imagina, era um tempo de divisão do reino. Israel ele estava dividido em dois reinos, do reino norte, que era Israel, e o reino sul, que era Judá. Então o rei Acabe no trono de Israel, um dos piores reis, segundo a Bíblia, casado com Jezabel, uma mulher estrangeira que introduziu fortemente o culto de Baal, que era um falso deus pagão naquela época. Então Israel ele estava mergulhado na idolatria, na corrupção, no pecado por causa dessa mulher. Lá em 1 Reis 16:33, o Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que já foram antes dele. A palavra de Deus, amado, ela nos guia em tempos difíceis. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o oriente e se esconde junto ao ribeiro de Querite. Imagina, Deus deu uma ordem para ele. Então nós temos que pensar assim, quando tudo parece estar contra nós, Deus ele fala conosco, amados, nós temos que estar atentos. Então Elias ele obedece à direção de Deus, mesmo sem saber todos os detalhes. Ele simplesmente resolve obedecer o que Deus havia lhe dado. Então nós temos que entender que em tempos de crise, nós não podemos seguir os nossos sentimentos, mas nós temos que seguir a palavra de Deus. Nós temos que ter o ouvido, o coração sensível para ouvir o que Deus tem falado conosco, o que Deus está nos direcionando a fazer. É como um GPS, Deus ele pode recalcular a nossa rota. Imagina quando eu, né, muitas vezes fiz Uber, a gente está dirigindo, de repente pede assim para mudar a rota, fala por aqui, um exemplo, aqui teve um acidente, vai estar mais demorado, então vai por aqui que aqui vai dar certo. É mais ou menos assim que Deus faz. Às vezes nós estamos assim numa rota e o Senhor vem com outra e nos joga para uma outra rota. Isso é o cuidado de Deus. Nós precisamos aprender a ouvi-lo, a ter discernimento para entender a mudança que ele está fazendo na nossa rota. Então, Elias, ele surge de repente, né, no 1 Reis 17:1, ele surge assim
genealogia, sem uma introdução longa. Isso mostra que Deus ele levanta seus servos nos momentos mais críticos. Deus ele levanta a gente de uma maneira assim que nós não entendemos, sem muitos backgrounds, muitas histórias, mas o Senhor ele levanta os servos nos momentos de estamos passando por lutas. Amado, ele declara que não choveria por anos, exceto por sua única palavra. Um confronto direto ao Deus de Baal, que supostamente era o Deus da chuva e fertilidade. Então, após a profecia, Deus manda Elias se esconder num ribeiro de Querite. Ali ele seria sustentado por água do ribeiro e comida que o próprio Deus ia mandar através dos corvos diariamente. Imagina você ter que confiar nessa palavra, crer que isso realmente vai acontecer. Então isso começa a ser um marco, o começo de uma série de atos milagrosos na vida de Elias. Ele viveu de milagres todos os dias, começando com uma provisão divina, num tempo de seca, num tempo de crise. Imagina, amados. Imagina se hoje Deus fala para você, pega, vai lá, vai ter uma guerra. Aqui nos Estados Unidos nós estamos ouvindo aí rumores de guerra. Aí Deus fala assim para você, pega sua bagagem aqui, ó, e vai lá pro monte de Utah, da onde eu vim. Vai lá para as montanhas de Utah. Amados, Deus ele provê de maneiras improváveis. Ele manda a gente para um lugar porque lá ele sabe que ele vai ter provisão, lá ele vai abençoar, lá ele vai fazer acontecer. Muitas vezes nós temos que crer e confiar na providência, no cuidado do Senhor. Passei um café e meu café está esfriando aqui. Então, amados, né, o Senhor, ele ordenei aos corvos que ali te sustentem. Amados, isso é muita loucura para nós colocar isso em prática. Imagina, ele teve que ter muita obediência, ele sabia a voz, ele realmente conhecia a voz do Deus, ele estava escutando. Então é sobre isso, é termos o ouvido sensível em escutar o que o Senhor está nos falando. Os corvos, eles são animais impuros e egoístas, né? Eles não compartilham comida, mas tão tremendo como eles obedeceram a Deus. Amados, isso é coisa assim, é coisa só para Deus mesmo, né? Tipo assim, a gente falar, meu Deus, né? Corvos vai levar comida, carne é o que ele come. Então, Deus usa o improvável que ninguém espera para suprir as suas necessidades. Às vezes está faltando aí o alimento na sua mesa, mas o Senhor vai usar certamente alguém para trazer na sua porta. E eu sei porque eu vivi. Eu sempre bato essa tecla aqui. O ano de 2008 foi um ano que eu vivi de provisão, de não ter da onde. Eu vivi como Elias, não supostamente como um corvo trazendo a minha porta. Mas o Senhor usou pessoas, situações de pessoas que me conheceram para me abençoar em situação que eu estava passando naquela época financeiramente, sem trabalho, com 2 crianças pequenas, e o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Então, eu sei o que essa passagem quer dizer, é algo de que realmente eu vivi. Deus só muda o tempo e as circunstâncias, mas Ele continua operando milagres todos os dias em nossas vidas. A provisão, ela vinha sempre na hora certa. Ela vinha de manhã, ela vinha à noite. Não adiantava guardar. Era diária, todo dia o corvo estava ali, né? Como o maná no deserto. Então, nessa passagem nós vemos, né, a fé e a obediência. Elias, ele confia na direção de Deus, mesmo quando parece loucura aos seus olhos.
Então a provisão ela foi sobrenatural na vida de Elias. Deus ele usa meios improváveis. Ele usou os corvos, né, para sustentar o servo dele. E assim, nós aprendemos também sobre uma dependência total de Deus. Elias ele aprende que usa sua sobrevivência, ela não está nas suas habilidades, mas na fidelidade de Deus. Imagina você ir para um lugar e ficar ali esperando. Ele não levou nada, ele sabia que o Senhor ia enviar, então ele foi de cara e coragem. Então Deus usa instrumentos assim inusitados para nos abençoar. Muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor ele usa de maneiras, de formas que aos nossos olhos assim, se fala, nossa, quando, né, que eu ia pensar que isso ia acontecer? Mas o Senhor, ele é o dono da provisão. Ele não é um método, ele é a própria provisão. Então, não dependa do ribeiro, mas nem dos corvos, mas dependa de Deus. Viva em aprender a depender do Senhor. Não importa como Ele vai mandar, mas Ele vai mandar se você depender do Senhor. Não pensa que essa história vai se repetir, que vai ser os corvos que vai enviar na sua casa. Não, o Senhor ele usa de maneiras diferentes, mas Ele continua operando milagres. A provisão, ela pode secar, amados, mas Deus, ele não muda, ele vai mudar a história, ele vai mudar as circunstâncias, mas ele vai continuar fazendo. Mas passados os dias, aquele ribeiro secou, porque não havia mais chovido na terra. Mesmo no centro da vontade de Deus, amados, as circunstâncias elas mudam, elas certamente vão mudar. Deus ele não errou, ele tinha um novo plano para Elias. A próxima etapa era a viúva de Serepta. Quando a provisão muda, é um sinal de que Deus ele está te movendo para um novo tempo. Todas as vezes que você está vendo algo na sua vida e Deus muda a direção, é porque o tempo de Deus, as novas coisas estão chegando, as novas provisões, os novos cuidados. Deus ele está trabalhando de algo que ele vai te levando ali para a terra prometida, para o tempo de cuidado, para, né, a provisão dele. Então, amados, não se apegue de forma nenhuma como Deus te abençoou ontem. Hoje Ele vai mudar a forma que Ele vai te abençoar. Fique sensível, né, à nova direção que o Espírito Santo vai te dar. É isso que eu quero falar sobre, né, o Senhor, Ele, no ano de 2008, Ele usou inúmeras situações para me abençoar. Ele me abençoou com pessoas levantando uma oferta na igreja. O Senhor, ele me abençoou com esse casal da Austrália que falou para me levantar a oferta na igreja. Esse casal lá da Austrália também me mandou uma oferta. Deus, ele preparou o meu disability, que é o meu, como se fosse um INSS, um benefício que eu recebo. Deus, ele cuidou de detalhes em minha vida. O Senhor, ele mandou um dinheiro para me comprar um carro. Depois de um ano que eu havia sofrido acidente, o Senhor, ele preparou um dinheiro porque ele estava vendo a humilhação que eu estava passando. O valor do carro era 9.400, o Senhor preparou 10.000 naquele dia. Amados, é sobre esses tipos de provisão. O Senhor, ele muda o jeito que ele quer abençoar, ele muda as pessoas que ele quer usar, ele muda a maneira que ele quer fazer. Então não se apegue jamais da forma que Deus te abençoou ontem. Hoje é um novo dia. Ele tem estratégias para abençoar de novo, ele vai fazer. Deus é um Deus de provisão, de direção, de fidelidade. Ele nunca vai se esquecer de você. Ele sabe, ele tem um compromisso. Quando você tem um compromisso com ele,
Então Elias, ele confiou, ele obedeceu e ele foi sustentado. É sobre obediência. Em tempos de seca espiritual, emocional ou financeira, confie no Deus, que Ele pode mandar até corvos. Se Ele quiser, até hoje, Ele pode mandar corvos para cuidar de você. Amados, se há alguém ainda que precisa entregar a vida a esse Deus provedor, faça hoje. Não espere chegar dias mais difíceis. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Amados, em nome de Jesus, se você está passando por um tempo de ribeiro seco, pedindo nova direção e uma fé renovada, entregue tudo hoje na mão do Senhor, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, em nome de Jesus. Amém? Confie no Senhor. É uma mensagem curta, mas é o que Deus colocou no meu coração no dia de hoje. Confie no Senhor verdadeiramente, entregue o seu caminho nas mãos do Senhor e no mais tudo Ele fará. Amém? Glórias a Deus por essa palavra. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está passando pelo ribeiro seco, para você que está ali naquele lugar como Elias foi. Quero orar para que Deus ele venha mandar corvos para cuidar de você. Mandar corvos, que eu quero dizer, não literalmente mandar os corvos, aí, mas se Deus achar que tem que mandar, Ele vai mandar também. Mas eu falo, Deus vai mandar a provisão da parte dele. O Senhor, Ele vai trabalhar de forma linda que você não vai entender, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que me ouve neste momento. Senhor, eu não sei as lutas que ele tem passado, que ele tem enfrentado, mas em nome de Jesus, Pai, vai adiante, vai abençoando. Pai, vai sendo provisão, socorro presente na vida dessa pessoa. Deus querido, em nome de Jesus, abençoa, manda o dinheiro para as contas, manda o alimento na mesa, manda, Senhor, tudo que o Senhor precisa colocar na vida dela. O Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o dono da provisão, o Senhor é o dono da estratégia, o Senhor é o dono de todo cuidado que o Senhor tem tido com essa pessoa. Obrigado, Senhor, nós já te louvamos e agradecemos pela tua provisão, teu cuidado. Continue abençoando esta pessoa, que não venha faltar nunca nada na mesa dos teus filhos. Seja socorro presente, Pai, em cada área da vida deles. Deus querido, entra na saúde, entra na vida financeira e espiritual, principalmente espiritual, que eles possam aprender a confiar em Ti e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai querido, por essa palavra. Continue conosco no dia de hoje, nos dê um dia de gozo, paz e alegria, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém, amados. Obrigado por você que está aqui comigo diariamente, obrigado por estar compartilhando esta mensagem. Envie esta mensagem para alguém que você sabe que está passando por dificuldades, pessoas que precisam aprender a confiar no Senhor, em nome de Jesus. Não deixe de comentar, curtir, compartilhar este vídeo, deixa Deus te usar como instrumento vivo nas mãos dele, amém? Um beijo, um forte abraço para vocês. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor.